Bom dia, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje estaremos trabalhando com as equações de segundo grau incompletas, ou seja, a constante b ou c será igual a zero. Vamos iniciar trabalhando com as equações do segundo grau, onde o termo b, o termo que multiplica a variável x, é igual a zero e as demais são não nulas. Substituindo a variável b por zero e sabendo que zero vezes qualquer número resulta em zero, nossa equação de segundo grau pode ser simplificada como ax² mais c igual a zero. Para equações do segundo grau que tenham essa forma, basta isolarmos a variável x para obter sua solução. Vamos tomar como exemplo a equação 3x² menos 27 igual a zero. Somando 27 em ambos os lados da equação, chegamos em 3x² igual a 27. Dividindo agora os dois lados da equação por 3, temos que x² é igual a 27 sobre 3, que é igual a 9. Notem agora que a operação contrária da potenciação é a radiciação, então teremos que aplicar a raiz quadrada em ambos os lados, prestando atenção que nossa solução poderá ser mais ou menos o valor em que estamos tirando a raiz quadrada, já que ao elevarmos um número idêntico em módulo positivo ou negativo, resultará no mesmo valor. Com isso, chegamos que x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Aqui já aproveito para recordar que vimos que equações do segundo grau podem apresentar até duas soluções distintas. Sendo assim, como a raiz quadrada de 9 é igual a 3, obtemos que as soluções desta equação do segundo grau são dadas por x1 igual a menos 3 ou x2 igual a 3. Aqui rapidamente é apresentado como poderíamos resolver este mesmo problema através da fórmula de Bhaskara. Notem que a fórmula de Bhaskara sempre será válida para equações de segundo grau, onde neste caso teríamos b igual a zero. Apesar de ser um recurso que poderíamos utilizar para resolver este problema, percebam que a resolução fica muito mais extensa, exigindo um número maior de contas, o que pode levar a uma maior chance de erro. Devido a isso, é importante não só memorizar fórmulas, como compreender a melhor abordagem para cada problema. Como também já vimos, é sempre interessante verificarmos se a solução encontrada está correta. Para isso, basta substituirmos o valor encontrado na equação sendo estudada. Realizando primeiro a potência, seguido da multiplicação e por fim a subtração neste problema, chegamos em 27 menos 27, que de fato é igual a zero, ou seja, a solução x1 igual a menos 3 está correta. O mesmo pode ser feito para a solução x2 igual a 3, verificando que essa solução também está correta. Como vimos através da fórmula de Bhaskara, o discriminante delta da fórmula nos informa se nossa equação terá duas soluções distintas, duas soluções iguais ou nenhuma solução real. Vamos visualizar como podemos identificar uma equação que não apresenta solução real para o caso em que tenhamos uma equação incompleta com b igual a zero. Iniciamos isolando a variável x como dito anteriormente, e notem que ao chegarmos em x² igual a menos 25, o próximo passo seria retirar a raiz quadrada do número, lembrando que teríamos uma solução positiva e outra negativa. Porém, como bem sabemos, dentro dos números reais, que são os números que trabalhamos, não existe a raiz quadrada de números negativos. Sendo assim, podemos afirmar que não existe solução real para este problema. Novamente, caso desejássemos, poderíamos aplicar a fórmula de Bhaskara, como mencionamos anteriormente, e veríamos aqui que o delta realmente é menor que zero, chegando na mesma conclusão que não há solução real para este problema. Agora que vimos que equações do segundo grau em que a constante b é igual a zero pode ser resolvida simplesmente isolando a variável x, vamos ver como podemos abordar uma equação de segundo grau em que agora a variável c é igual a zero e as demais são não nulas. Substituindo c por zero e simplificando a equação, chegamos em ax² mais bx igual a zero. Para problemas deste tipo, podemos resolver este problema simplesmente colocando em evidência nossa variável x neste caso. Assim, ao pormos em evidência o x, obtemos a equação x vezes ax mais b igual a zero. Notem que se aplicássemos a distributiva, voltaríamos para o passo anterior. Um passo muito importante agora consiste em percebermos que quando temos um produto, ou seja, uma multiplicação de vários termos em que o resultado é zero, a única possibilidade disso acontecer é que um dos termos sendo multiplicados seja exatamente zero. Assim, obtemos que ou x será igual a zero
ou o termo ax mais b será igual a zero. Vamos, através do exemplo dado pela equação menos 4x² mais 12x igual a zero, visualizarmos na prática como podemos tratar equações do segundo grau em que a constante c é igual a zero. Ao pormos em evidência a variável x, obtemos a equação x vezes menos 4x mais 12 igual a zero. E como vimos, temos que x será igual a zero ou menos 4x mais 12 será igual a zero. Essa é a única forma de que o produto de dois termos resulte em zero. Aqui vocês perceberão que quando a constante c for igual a zero, uma das soluções sempre será x igual a zero, faltando apenas determinar a outra, que obteremos através de uma equação do primeiro grau que já sabemos como resolver. Isolando a variável x neste caso, chegaremos que a outra solução para este problema é dada por x igual a 3. Sendo assim, as duas soluções desta equação do segundo grau são dadas por x1 igual a 0 e x2 igual a 3. Novamente, caso desejássemos, a fórmula de Bhaskara também poderia ter sido utilizada para resolver este problema, verificando que delta é maior que zero e por isso obtemos duas soluções distintas. Novamente, é possível perceber que apesar da fórmula de Bhaskara sempre funcionar para equações do segundo grau, ela demanda um número muito maior de passos, reforçando a importância de saber trabalhar com equações de segundo grau que sejam incompletas. E com isso eu deixo a pergunta dessa aula. Vimos o caso em que B é nulo e C não nulo, e o caso em que C é nulo e B é não nulo. Notem que em todos os casos a variável A é diferente de zero, pois isso é uma característica das equações do segundo grau. Sendo assim, respondam nos comentários para mim. Qual seria a solução de uma equação do segundo grau em que tanto o B quanto o C são iguais a zero, tendo apenas a constante A diferente de zero? E assim encerramos a aula de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!